Só para dar um exemplo, ao final de 2008, as prestadoras de serviços de telecomunicações aí englobadas a telefonia fixa, a móvel, a TV por assinatura e o acesso à internet banda larga, serviam, senador Álvaro Dias, a 208 milhões e 300 mil assinantes. Portanto, mais do que a população do Brasil. Um crescimento de impressionante 600% em relação à quantidade registrada, por exemplo, em dezembro de 98, ano da privatização dos serviços. Ao final do terceiro trimestre de 2009, vejam que já são passados aí, portanto, 3 anos, senador Paim, os assinantes já eram 226 milhões. E um ano mais tarde, esse número já sofreu um incremento de 13%, chegando a 255 milhões. A parcela de domicílio dotado de acesso aos serviços telefônicos, fixos ou móveis, evoluiu em 32%, de 98% para 84%. Veja, pulou de 32% em 98% para 84% em 2009, há 3 anos atrás, repito. E o número de escolas públicas urbanas conectadas com o programa Banda Larga nas escolas chegou em setembro de 2010 a quase 51 mil. Isso já foi ultrapassado em muito. Eu pretendo voltar com dados atuais, porque, como disse, eu pretendo que, de fato, nós façamos uma ação judicial, já que a Anatel não funciona. Ou então representar contra a Anatel, porque é realmente uma agência que não regula e que não fiscaliza, e que muito menos pune. Então, esse aumento da banda larga nas escolas representou um aumento nos últimos, de 2009 a 2010, de 51 mil, representando um cumprimento de 81% da meta estipulada para o final do ano de 2010. No acumulado de janeiro a setembro de 2010, o setor de telecomunicações apresentou receita operacional bruta, senador Paim, de 140 bilhões de reais. Veja bem, estou falando de um dado de 2010. Apresentou uma receita bruta na ordem de 140 bilhões de reais, o que representa um aumento de 5,4% em relação aos quase 113 bilhões de reais verificados no acumulado de janeiro a setembro de 2009. Só em um ano, menos de um ano, aliás, subiu de 113 bilhões para 140 bilhões de receita bruta. Como se pode ver, o setor apresenta um crescimento sustentado ano a ano, tanto no que se refere à ampliação do acesso aos serviços, como no que concerne ao faturamento. Em que pese o inegável crescimento do setor de telecomunicações nos últimos anos, sérios problemas acabam por reduzir a capacidade de seu pleno desenvolvimento, especialmente no que se refere ao atendimento à população, que é o que interessa, São ineficiências que podem ser observadas na demanda, na competição e na qualidade dos serviços. A demanda é reprimida pelos altos preços praticados. Comparando-se o Brasil com outros países em desenvolvimento, verifica-se sua pior situação, principalmente em termos de impostos, mas também no preço da linha telefônica fixa, individual e corporativa e em custo de chamada da telefonia celular. O incremento da competição no varejo da telefonia móvel tem encontrado um grande obstáculo nos altos custos por atacado, apesar de as propagandas que eu chamo de enganosas, permanente, das diversas operadoras, oferecendo pacotes, quase que a preços simbólicos. Faça isso por tanto, ter um pacote de tanto. O que é verdade é que nem isso é fiscalizado pela própria Anatel. Ainda no que se refere aos gargalos relacionados ao ambiente de competição, um sério problema é a ausência de instrumentos regulatórios claros, que tratem da separação entre a prestação de serviços e a operação da rede. A consequência dessa deficiência de nossa regulação setorial é o surgimento de infraestruturas paralelas para o mesmo serviço, uma para cada prestador desse serviço. No que concerne à qualidade dos serviços, que salta aos olhos de qualquer um, desde logo, é a generalizada insatisfação dos consumidores,
com o setor de telecomunicações. E aí eu pergunto, se isso está constatado, senador Paim, o que tem feito a Anatel? O que tem feito para realmente ir ao encontro de quem consome, de quem paga? Porque quem paga, tanto as prestadoras como quem paga os impostos que ela recolhe, é o usuário. E, lamentavelmente, isso não é levado em conta. Tanto na telefonia fixa como na móvel, tem sido alvos constantes de reclamação à Anatel. Eu mesmo já fiz inúmeras reclamações à Anatel. Apesar de a telefonia fixa não crescer, sua base de assinantes, o número de reclamações tem crescido nos últimos anos. O SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, registrou no período de 1º de maio de 2005 a 30 de abril de 2009, veja, portanto, que são dados já passados, cerca de 600 mil reclamações. E, repito, eu vou voltar com dados atualizados, relativas ao setor de telecomunicações, correspondendo a nada menos que 33% do total de reclamações. Olha, senhor presidente, isso é um absurdo que isso esteja acontecendo, que a gente reclame e que nada aconteça. Como se isso não fosse importante para o país, que isso fosse apenas uma espécie de luxo para a população. É uma questão de necessidade, é uma questão, repito, até de integração nacional. Não é possível mais hoje pensar que, por exemplo, o meu estado de Roraima tenha dificuldade de se comunicar com o seu estado do Rio Grande do Sul, mas também e principalmente aqui com a nossa capital da República, onde estão os diversos órgãos que têm a ver com os municípios, que têm a ver com o Estado e que têm a ver com diversos setores importantes, como no caso a saúde, a educação e a segurança. Com efeito, senhor presidente Paulo Paim, o desrespeito aos direitos dos consumidores assume as formas mais variadas. Nos atendimentos registrados pelo SINDEC, como mencionei, encontram-se, entre inúmeras outras, reclamações acerca da cobrança de valores já pagos pelo consumidor, cobrança de consumidor sem vínculo com a empresa, cobrança de ligações não reconhecidas pelo consumidor, cobrança de linha telefônica instalada sem o consentimento do consumidor, falta de informações no momento da contratação via telefone, cancelamento de linha sem solicitação do consumidor, cobrança de valor da linha já cancelada, fidelização sem a ciência do consumidor. Relatório a esse respeito, elaborado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, conclui que há uma baixa efetividade, olha só, um órgão federal do Ministério da Justiça, um órgão governamental, conclui que há uma baixa efetividade das políticas regulatórias, destacando que as normas regulatórias são reiteradamente descumpridas pelas prestadoras de serviço de telecomunicações, acarretando sérios problemas aos consumidores, ônus para o Estado e quebra de confiança nas instituições. Olha, senhor presidente, aqui está um dado fundamental. É uma instituição do próprio governo federal que constata isso e que a Anatel não toma providência. Então é preciso, sim, que a gente tome medidas judiciais, já que conversar não adianta, convocar a Anatel aqui para se explicar não adianta, e quem paga o pato, como se diz no popular, é o consumidor final. A nota informativa elaborada pela Consultoria Legislativa do Senado dimensiona muito claramente o absurdo ônus tributário que incide sobre os produtos de telecomunicação no Brasil, ao relatar que a carga de impostos aplicada a esse setor no país é superior a 40%, senador Paim. Mas quem paga? Por acaso são as prestadoras? Não, é o consumidor. É no que ele paga que está embutido o imposto que vai para o governo. E o governo, portanto, tem a obrigação de cobrar dos órgãos a fiscalização. Enquanto é 40%, senador Paim, a carga tributária no Brasil, a média mundial é de 17%, menos da metade do que o Brasil cobra. Em vista dessa colossal carga tributária, não podem causar surpresa as conclusões de um estudo publicado em março de 2009 pela União Internacional de Telecomunicações. Conforme esse trabalho, o brasileiro gasta, em média, 5,9% de sua renda mensal, isso é de 2009, 5,9% de sua renda mensal com serviço de telefonia fixa, o que coloca o país numa classificação relativamente baixa, na classificação geral. Por quê? Porque é caro. Em simulações posteriores pela Anatel,
Se o Brasil tivesse uma carga de impostos menor, igual à média mundial, passaria a ter uma posição, dobraria essa posição em termos de colocação no ranking, com um percentual de 2,4% da renda aplicada ao serviço. No caso da telefonia móvel, o estudo da UIT posicionou o Brasil na 114ª posição, com despesa equivalente a 7,5% da renda mensal. Tal valor foi maior entre 150 países apurados para esse serviço. Os dados disponibilizados por diversas matérias jornalísticas e com veemência ainda maior, aqueles constantes da nota informativa produzida pela consultoria do Senado, apontam numa única e inequívoca direção. Os brasileiros estão pagando tarifas exorbitantes por serviços de telecomunicações de má qualidade. Foi essa realidade inaceitável que me trouxe mais uma vez a essa tribuna, para clamar por providências enérgicas e imediatas. De novo, da Anatel, do Ministério das Telecomunicações, do Ministério das Comunicações e do próprio Poder Legislativo Federal, a fim de que possamos reverter quadro tão adverso e oferecer ao cidadão brasileiro uma telefonia diferente e a preço justo. Concluindo, senador Paim, é inadmissível no meu Estado, e de resto eu tenho tido notícia do Brasil todo, recebo isso pelos diversos meios de Twitter, Facebook, etc., não é muito diferente no país afora, não. Mas, na Amazônia, isso representa um prejuízo imenso e um prejuízo, inclusive, para a própria soberania nacional. Eu quero, então, deixar aqui esse pronunciamento, essa reclamação e, como disse, mais esse apelo, mas quero também informar que meus advogados já estão trabalhando, senador Paim, para que nós possamos, de fato, entrar com uma medida judicial, para que tanto a Anatel quanto as operadoras sejam penalizadas, porque quem não pode continuar sendo só penalizado é o usuário, que paga, mas leva um serviço de má qualidade. Então, esse era o pronunciamento que eu queria deixar nesta manhã de sexta-feira, protestando mais uma vez contra esse descaso, esse desrespeito das operadoras com os usuários e também com o descaso da Anatel em cumprir o seu papel. Muito obrigado.